A concepção clássica de verdade é, de maneira curta e grossa, um processo de adequação do intelecto com a coisa pensada. Hoje nós vamos tocar em alguns aspectos do tema da verdade, especificamente na concepção clássica de verdade. É um tema amplo, é um tema complexo, um tema profundo, tem muitas nuances. A própria pergunta, o que é a verdade e se ela pode ser entendida, se ela pode ser estudada e conhecida, ela é uma pergunta que é feita praticamente durante todo o período da história da filosofia antiga, medieval, moderna, contemporânea. Toda a história da filosofia faz essa pergunta, tenta respondê-la, modifica as respostas anteriores, traz novas formulações. Ou seja, é algo que até hoje se estuda, até hoje se debate. Então, não tem como a gente, em um único vídeo, explicar absolutamente tudo. Por isso que eu delimito um aspecto da temática. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Vida Interior. Esse tema que eu trago hoje para vocês, ele nasceu de uma pergunta que me fizeram numa caixinha de pergunta lá no Instagram, já tem bastante tempo, e eu preferi abordar com um pouco mais de detalhes aqui, certo? Como sempre tento fazer, eu preparo um roteiro, vou deixar aqui para que eu não me perca, deixo aqui, eu posso consultar o roteiro para deixar a explicação mais didática e seguir um fio condutor que eu preparei anteriormente, porque se deixar a gente se perde, divaga bastante. Eu separei algumas concepções aqui pontuais sobre a concepção clássica de verdade. O que é a concepção clássica? Ela não quer dizer unicamente autores antigos, certo? A concepção clássica de verdade, ela é encontrada em autores antigos, em autores medievais e também em autores contemporâneos e autores modernos também. Porque a concepção clássica, ela é uma postura que se mantém ao longo da história entre alguns autores. É um fio condutor que vai passando ao longo dos anos e se permanece entre alguns autores, certo? Claro que ao longo dos anos, outras concepções paralelas sobre a verdade, elas foram sendo discutidas, foram sendo trazidas por outros autores, certo? Mas, por exemplo, Platão, Aristóteles, São Tomás de Aquino, professor Rui Costa, aqui brasileiro, todos eles mantêm uma postura clássica diante da concepção de verdade. Então, eu vou pincelar esse tema aqui para vocês. Também vou trazer ao longo da explicação, na medida que a explicação for chegando nesses pontos, eu vou trazer para vocês exemplos nos textos de Platão e de Aristóteles, para que vocês possam ter contato com esses textos e verem que vocês podem lê-los sem medo, ok? Que vocês vão poder entender bastante coisa. Muito bem. A concepção clássica de verdade é, de maneira curta e grossa, um processo de adequação do intelecto com a coisa pensada. A verdade é um processo de adequação do intelecto com a realidade. Essa é a definição. Dessa definição, nós temos algumas coisas a serem observadas com mais detalhes, que nós, ao longo do vídeo, abordaremos. A primeira é a noção de verdade lógica, ou a verdade do enunciado, a verdade ontológica. Da verdade lógica, nós chegamos na verdade ontológica, ou também podemos dizer da verdade lógica e da verdade material. Certo? A palavra grega que nós traduzimos como verdade é aletheia. E para a concepção grega, a aletheia ela tem uma função de descobrimento. Quando o homem grego fala aletheia, verdade, ele também está querendo dizer algo sobre o ser das coisas. Algo que está por debaixo de um véu ocultador de aparências. Por isso que aletheia também, a verdade é traduzida como descobrimento. Verdade e descobrimento.
E nessa concepção grega, verdade também pode ser considerada sinônimo de realidade. O homem grego constantemente ele opõe o irreal, o ilusório, o aparente à verdade, ao real. São dois polos muito bem definidos, muito bem delimitados e muito bem contrapostos. Nesse sentido de verdade como oposto à aparência, tem até um texto que eu escrevi, vou até pegar aqui. Se eu puder, eu coloco na tela para vocês, né? É no meu Instagram. Eu escrevi, já tem dia 18 de maio, um texto chamado Sonhos e Desleixo. Tem lá no meu feed. O primeiro parágrafo desse meu texto diz o seguinte, vou ler aqui para vocês. A distinção entre a realidade e a aparência já é vista desde os gregos, quando punham esta, a aparência, sob a desconfiança da razão, que julga se o que percebemos está em conformidade com a coisa percebida. Essa desconfiança da razão, essa pergunta, se a coisa percebida ela é realmente do jeito que ela é, ou aquilo dali é uma aparência, isso é aletheia. É uma resposta que a aletheia ela vem trazer. Nessa concepção, a verdade ela é tomada como realidade e também como algo contrário ao evanescente, ao passageiro, ao efêmero, ao múltiplo, à multiplicidade. A verdade é una, é unidade. A verdade, ela diz algo a respeito do ser. E o ser, ele é justamente o inalterável, o imutável. Em certa medida, isso aqui também é aquela discussão que nós vemos em Parmênides contra o Heráclito. E quem faz a síntese entre o eterno devido Heráclito e a imutabilidade de Parmênides é justamente Platão, né? Há um meio termo entre o total devir e a total imutabilidade. Essa verdade, o descobrimento da realidade, que é uma verdade mais ontológica, voltaremos para esse ponto da verdade ontológica logo mais, ela não foi a única observada pelos gregos. Eles também observaram a verdade no seu aspecto, digamos, discursivo, a verdade do discurso, a verdade nos enunciados, nas proposições. E aqui a gente já chega num ponto que ele é mais interessante para os linguistas, né? Eles se interessam por esses aspectos que são vistos aqui. Eu tenho aqui agora para a gente dar uma olhada e vocês perderem o medo de certos textos clássicos. Vamos olhar aqui umas duas passagens de Platão e uma passagem de Aristóteles. Está aqui. No Crátilo, no diálogo entre Sócrates e Hermógenes, eu vou fazer uma tradução simultânea aqui, que esse meu texto está em espanhol. Vou fazer uma tradução simultânea. Então Sócrates diz: prossigamos então. Diga-me agora isto. Há algo a que chamas falar com verdade e falar com falsidade? Hermógenes: claro que sim. Sócrates: logo haveria um discurso verdadeiro e outro falso? Claro que sim. Acaso, pois, será verdadeiro o que designa aos seres como são e falso o que designa como não são? Então, é possível designar mediante o discurso ao que é e ao que não é? Aqui a gente já vê em Platão uma célebre síntese que Aristóteles vai fazer na metafísica quando ele está falando que é falso falar que o ser não é enquanto é, e verdadeiro falar que o ser é enquanto é. Né? A verdade é falar que o que é e o que não é não é, e é falso dizer que o que não é e o que é não é. Já começa aqui, no Crátilo de Platão. Já começa aqui. Dentro dessa verdade que a gente vai chamar uma verdade lógica, que é uma verdade lógica, que ela diz respeito ao próprio pensamento. Mas vamos por partes. Além do Crátilo, eu tenho aqui outras passagens do Sofista. Aquela passagem que eu li para vocês no Crátilo, eu esqueci de mencionar, é o 385b. E aqui no Sofista, esse trecho agora é entre o estrangeiro e Teteto.
mas dizemos que é necessário que cada discurso seja de um tipo determinado. O que deve afirmar-se acerca da classe de cada um? Responde o Teteto que um, em certo modo, é falso, que o outro é verdadeiro. Deles, o verdadeiro diz acerca de ti como são as coisas, e como não. E o falso diz coisas diferentes das que são. Disse então o que não é como se fosse. Ou seja, é falso dizer que algo não é como se fosse. Isso aqui tem total relação com o que nós vamos ver em Aristóteles, aqui na Metafísica. O que é que disse Aristóteles aqui? Disto resulta evidente não apenas se seja definido que coisa é a verdade e que coisa é a falsidade. O que é verdadeiro e o que é falso. Que coisa é il vero e il falso. Falso é dizer que o ser não é ou que o não ser é. Ao contrário, verdade é dizer que o ser é e o não ser não é. Essa aqui é a verdade do discurso. Essa é a verdade da preposição, da proposição. Nesse aspecto aqui, nós temos a verdade como a verdade lógica. E essa verdade lógica, ela é justamente a coerência interna do discurso e a coerência interna do pensamento, do próprio pensamento. No momento em que eu tenho essa perspectiva de falar que a coisa é, e o que não é, não é, essa minha verdade formal, essa verdade lógica, ela vai me permitir chegar à verdade ontológica, que é justamente a aletheia, o ser das coisas, a realidade que está encoberta por um véu ilusório, por um véu ocultador, né, de aparência. Esse é o ponto. A verdade ontológica, ela vai ser a verdade material. E no começo do vídeo eu disse que a concepção clássica de verdade, ela é um processo. Por que que é um processo? Aqui a gente percebam que nós passamos por questões de discussão propriamente metafísica, ontológica, mas também de linguagem, de lógica, mas agora nós também tocamos em questões que são afins a uma discussão gnosiológica, ou seja, como é o processo de intelecção, como é o processo de conhecimento, de construção do conhecimento, certo? Há na história da filosofia, em diversos autores e ao longo dos séculos, há distinções. Existem discordâncias, concordâncias, né? Múltiplos pontos que são levantados sobre justamente como é o processo intelectivo. E nesse ponto, nesse tema que nos interessa, que é a verdade, a gente pergunta onde está a verdade? Né? Como ela é apreendida, como ela é captada. Temos a definição de que a verdade ela está presente no pensamento, na inteligência, ou ela vai estar na intuição. Né? Alguns vão definir, uns definem que está no pensamento, na inteligência, outros definem que está na intuição. Na intuição, em filosofia, quase sempre quando a gente fala de intuição, nós estamos falando de uma apreensão direta e evidente, uma apreensão direta, imediata e evidente do objeto pela inteligência. Isso é uma intuição, certo? E nós temos aqueles que vão dizer que a verdade está nos sentidos, outros vão dizer que não há verdade alguma, enfim. Mas para a perspectiva aristotélica, para a perspectiva aristotélico-tomista, também em certa medida platônica, a verdade ela está no pensamento, certo? Eu vou trazer aqui para vocês o texto em que Aristóteles fala disso, define isso claramente. Il vero ed il falso non sono nelle cose. Quasi che il bene fosse il vero e il male fosse senza l'altro il falso, ma solo nel pensiero. Que é que Aristóteles vai dizer? O verdadeiro não está, e o falso não estão nas coisas.
A verdade e o falso não estão nas coisas, estão no pensamento. A verdade e o falso não estão nas coisas, estão no pensamento. O que Aristóteles também disse. Além de que a verdade ou a falsidade, elas não estão nas coisas, mas na mente, elas também, a verdade e a falsidade, não estão também nem nos conceitos simples e nem nas ideias, nem nas essências das coisas, né? Porque uma ideia, um conceito, ela não afirma nem nega, ela não compõe, não divide. E se é dessa forma, se ela não compõe, não divide, não afirma, não nega, ela não pode conter verdade e não pode conter falsidade. A combinação, a separação. Quando você vê no texto de Aristóteles a palavra compor, dividir, que são operações mentais, são operações da inteligência, você entenda como compor, dividir, como afirmar ou negar. A combinação e a separação dos conceitos de sujeito e predicado, elas se dão no pensamento e não nas coisas. Porque o intelecto ele agrega e separa tanto a essência do sujeito quanto a qualidade, quantidade, qualquer outro tipo de atributo, qualquer outro tipo de acidente, é a palavra que ele usa. Então, a verdade e a falsidade não se encontram nas coisas, mas no pensamento. Ao mesmo tempo, a verdade, ela, na visão aristotélica, ela passa a ser também uma identificação que opera dentro do sujeito cognoscente. O sujeito, quando ele está analisando a realidade, quando ele está vendo, buscando conhecer aquilo que o circunda. E é nesse sentido aqui que a gente diz que para a concepção clássica da verdade, a verdade ela é objetiva, porque ela existe na mente do sujeito, mas essa existência ela está sendo uma adequação com a realidade conforme a coisa. No livro 6 da Metafísica, a gente está vendo justamente essa questão da verdade lógica. Só que no livro 10, que é no livro Theta, a gente está vendo o livro Epsilon, e aqui no livro Theta, Aristóteles a gente vai ver justamente a própria noção de verdade ontológica. Vou jogar aqui na tela o trecho para vocês verem. A afirmação ou negação, que ela vai depender, logicamente, da ligação ontológica do objeto conhecido. Né? Que a verdade ou falsidade da coisa depende do lado dos objetos, da sua união ou da sua separação. Donde estar, na verdade, é pensar que o separado existe separado e que está unido existe unido. Estar na falsidade é pensar de modo contrário à natureza dos objetos. Qual é o exemplo que Aristóteles dá? Esse aí da tela. Não é porque nós pensamos de modo verdadeiro que tu és branco, mas é porque és branco, que, ao dizer que és, nós dizemos a verdade. Isso quer dizer o quê? Não é porque eu penso que tu és branco que tu és branco. Eu penso que tu és branco e digo que tu és branco porque de fato tu és branco. Ou seja, há uma correlação entre o objeto, a maneira como eu percebo o objeto, né? Há aquela adequação que eu mencionei no começo do vídeo, aquela adequação do pensamento com a realidade efetiva. Adequação do pensamento com o objeto analisado. Né? Nós temos um nexo que ele é inegável entre a procedência do juízo, né, e a sua fundamentação ontológica. E ainda assim é possível que, no processo de intelecção, no processo de apreensão dos dados da realidade, é possível que, mesmo que a verdade ela busque tocar no ser das coisas e ela busque explicar a permanência, o ser como permanente, é possível que nós façamos juízos de coisas que são pela sua própria constituição, sejam coisas transitórias, mas ainda assim, os meus enunciados, os meus juízos podem ser verdadeiros. Então, por exemplo, nesse momento de agora, eu estou sentado. Se alguém disser o Wilton está sentado, a proposição da pessoa, o discurso dela é verdadeiro enquanto eu permanecer sentado. No momento em que eu me levantar, né,
esse discurso ele não se mantém verdadeiro, mas ele foi verdadeiro por um tempo. Nesse sentido, né, a gente observa que esse tipo de juízo ele é verdadeiro até certo ponto, ainda que ele seja passageiro, né? E nesse aspecto, você deve lembrar quando eu disse da diferença entre conhecimento e verdade. Porque é justamente isso. Se em um determinado momento o que eu tenho como verdade ocorre alguma coisa e faz com que eu veja que essa verdade, na verdade, não é verdade, essa verdade, na verdade, não é verdade, isso indica que o quê? Isso nunca foi verdade. Aquilo dali era um conhecimento. O conhecimento, sim, ele pode ser falso, ele pode ser errado, é um conhecimento falso. Ele não é verdade, não é a verdade. Porque a verdade ela está muito além para qualquer tipo de conjuntura social, está muito além para qualquer tipo de conjuntura histórica, está muito além do que qualquer condição de momento. Por isso que a gente diz que a verdade ela é universal. É verdade aqui, é verdade no Japão, é verdade em qualquer lugar. Ela é universal e ela é una. Há uma explicação teológica que Santo Tomás dá para explicar por que a verdade é una. Eu não vou entrar nessa discussão aqui, mas por um aspecto, a verdade pode ser considerada una também nesse sentido, que ela é verdade hoje, foi verdade ontem, será verdade amanhã. Se por um acaso eu faço um juízo, em certo sentido, verdadeiro, por estar tratando de alguma coisa que é transitória, nesse momento o que eu tenho em minhas mãos não é bem verdade, é um conhecimento. O exemplo que eu dei, o Wilton está sentado. No determinado momento que eu me levanto, não estou mais sentado, essa preposição não é mais verdadeira, ela passa a ser falsa. Ela será verdadeira se dizer o Wilton está em pé. Se você se interessa por esses temas de gnoseologia, de epistemologia, tem um outro vídeo que eu fiz aqui na série Conceitos Fundamentais dos Autores sobre os ensaios sobre o entendimento humano do John Locke, onde eu explico ali os conceitos mais importantes para você entender aquela obra e você poder ler sem muita dificuldade. E muitas coisas afins a essa temática são tratadas ali, que pode ser do seu interesse. Eu vou deixar aqui na descrição a playlist para essa série Conceitos Fundamentais. E se você gostou desse vídeo, deixa um joinha aqui, manda para o seu amiguinho relativista, para ele deixar de ser relativista. Qualquer coisa, deixe suas sugestões. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.